Saudações a todos. Vamos retomar então a ideia falando de Jesus, né? Buscando aqui textos que são pérolas da Amélia Rodrigues no livro Até o Fim dos Tempos, em que falávamos sobre Jesus falar de uma forma ali muito clara com os seus discípulos sobre as reencarnações, né? Vimos que era uma crença secreta entre os sacerdotes, e que o povo não teria uma visão tão clara, tão plena, mas entendiam, né, fazia parte ali dos conhecimentos, mas não de uma forma tão clara quanto os sacerdotes, os intérpretes mediúnicos do mais além, né? E eles traziam isso, como vimos, os hebreus traziam isso como herança da época em que eles estiveram ali escravizados pelo Egito, né? E os egípcios, sacerdotes egípcios, eles tinham plena noção do processo reencarnatório, e isso então ficou marcado, mesmo não sendo de uma forma tão clara, ficou muito marcado nesse povo, e Jesus falava com eles, e tanto que perguntou, como nós vimos no texto, né? Quem dizem que eu sou? Antes de perguntar, e o que vocês dizem quem eu sou, né? Quem dizem que eu sou? E falaram lá João Batista, Elias, algum profeta, né? Tudo isso mostrando que para eles era algo ali natural. Então, como vimos, Jesus divulgava ambas realidades, ensinando que ele ressurgiria dos mortos nas roupagens espirituais, condensadas em admiráveis fenômenos de materialização. Então, Jesus já tinha alertado, né? Nós vimos quando estavam lançados ali os pilotes do reino de Deus, que o tempo futuro deveria construir, né? Foi quando Jesus deixa muito claro que o Filho do Homem teria que sofrer, que o Filho do Homem seria rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, que seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. As bases fundamentais, né? Os pilotes do reino de Deus estavam ali construídos, né? Então, e o que Jesus já quis alertá-los? Que ele ressuscitaria. E o que seria ressuscitar? Seria aparecer aos seus discípulos, como de fato apareceu, não só no domingo, após a sua partida na sexta, não só nesse domingo de Páscoa, mas também em vários outros momentos. Então, seria com aquele corpo que desapareceu do túmulo? Absolutamente, né? Ele ressurgiu com o seu corpo espiritual, né? Então, é um processo que denomina-se materialização, né? Então, os fenômenos de materialização, o que atestava ao não assentir ser João Batista, né, que havia desencarnado há poucos dias, alguns meses, enfim, nem Elias ou qualquer outro dos profetas. Mesmo porque Jesus não era reencarnado. Jesus não é um espírito reencarnado na Terra. Ele encarnou na Terra. Ele não veio em nenhum outro momento na Terra. A sua encarnação veio para ajudar a nós, humanidade, né? Suas ovelhas, aqueles a quem Deus destinou que ficasse sob os seus cuidados. Por isso que naquela noite considerada santa, a noite em que Jesus nasce aqui na Terra, que não é, os estudos provam, não é em 25 de dezembro, mas convencionou-se ser 25 de dezembro, e tanto nós quanto a espiritualidade comemora nessa data, né? O plano espiritual também se movimenta nesse sentido, nesta data. E então, mas voltando
Por isso que nessa noite santa, quando aquele anjo, né, aquele espírito superior se faz presente ali, se materializa diante dos pastores, se mostra, né, a eles, o que ele fala? Que vinha trazer uma notícia, uma boa nova que traria alegria a toda a humanidade. É que hoje vos nasceu. Todos nós concordamos que não se fala assim. Nós falamos fulano nasceu, cicrano nasceu. Ele falou, é que hoje vos nasceu. Ele não falou hoje nasceu Jesus Cristo. É que hoje vos nasceu, mostrando que Jesus nasceu para nós. Então ele nasceu, ele encarnou na terra uma única vez. A sua encarnação trazia como razão precípua e única ensinar o caminho de autolibertação que o amor iluminado pelo conhecimento proporciona, encorajando os indivíduos ao esforço inadiável pela autoconquista. Espírito de escol, mergulhara nas sombras humanas como estrela de primeira grandeza, que vencia a distância imensa do lugar onde irradiava luz e segurança para que todos se resolvessem por acompanhá-lo ao preço do sacrifício e da doação total. Por isso, repetia agora aos discípulos o que anteriormente declarara a Nicodemos, em silêncio e discrição, que era necessário nascer de novo. De fato, há um momento em que o doutor da lei, muito conceituado, Nicodemos, que esteve ali, Nicodemos fazia parte daquela banca, né, daquele grupo de que seriam os nossos senadores, né? Então eles eram ali, ele participava desse conselho, né, desse grupo de, como se diz, de doutores da lei, né? Então, um dia, aliás, no entardecer, Nicodemos procura Jesus. Ele era um homem de grande fé. Tinha por Jesus um amor assim profundo, mas ele não teve coragem de procurar a Jesus durante o dia. Então ele procura já no momento mais íntimo, quando Jesus não estava com os outros tantos, né? Ele procura Jesus e Jesus fala para ele, em vos falando das coisas da terra, vós não me compreendeis? Imagine se eu vos falasse das coisas do céu, porque Jesus falou que era necessário nascer de novo. Né? Porque ele pergunta para Jesus o que é necessário para entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. E o Nicodemos diz: acaso terei eu que voltar ao ventre da minha mãe? Ele não alcançou, ele não compreendeu. Por isso o conceito de reencarnação ainda não era muito claro, né? E aí é quando Jesus fala, em vos falando das coisas da terra. Vós não me compreendeis, imagine que eu vou falar, se eu vos falasse das coisas do céu, mas saiba que é necessário nascer de novo, né? Então, mas foi de uma forma particular, e agora Jesus estava falando de uma forma mais clara, né? Que era necessário nascer de novo. Ele estava repetindo aos discípulos. A doutrina dos renascimentos era apresentada como caminho para a verdade e a vida, que ele próprio se fez. O dia avançava. E substituindo o perfume das flores que emurcheciam, o ar parado aumentando de temperatura impunha a necessidade de avançarem, margeando os caminhos ásperos nos quais algumas árvores frondosas, sicômoros, figueiras, tamareiras, exuberantes, ofereciam abrigo do sol inclemente.
Não nos esqueçamos que vimos de início, né, que eles estavam na região da Judéia. O grupo, Jesus e seu grupo de discípulos tinham vindo, né, descido lá da Galileia e estavam ali na Judéia, se dirigindo ali para Jerusalém, onde o clima é mais árido e há essas árvores frondosas, né? O sicômoro é uma árvore e até muito interessante para nós, no sentido de que, como que era aquele que se esconde, que sobe num sicômoro para ver a Jesus, né? Zaqueu. Zaqueu, né, ele sabia que Jesus passaria por ali, ele era um homem de pouca estatura, então, para não perder ali, né, a visão de Jesus passando por onde ele sabia que passaria, ele sobe num sicômoro, que é uma árvore, que ainda existe lá. Então, e as figueiras, né, as tamareiras também, muitas tamareiras em toda essa região da Judéia. Os processos da reencarnação é o único que se coaduna com a justiça de Deus. É um processo importantíssimo que nós devemos parar, refletir muito sobre as reencarnações. Aquele que deseja compreender a justiça divina, aquele que deseja entender que Deus é justo, misericordioso, Pai amoroso, simbolicamente Pai, não é? Porque nós não temos como definir Deus, né? Mas Pai amoroso, misericordioso, infinitamente justo, porque Ele é infinito em tudo, senão não seria Deus. Então, aquele que quer compreender a Deus, precisa compreender, aceitar e aprofundar-se nos conceitos reencarnatórios, não de uma forma teórica, que a gente percebe que é o que até os judeus tinham, mas não tinham penetrado a essência do que é um processo reencarnatório. E talvez não tenhamos penetrado, porque se nós tivéssemos isso de uma forma mais plena, nós nos cuidaríamos mais. O orai e vigiai de Jesus para nós seria muito mais significativo, porque nós saberíamos perfeitamente, não sairia da nossa mente que nós vamos passar por, temos passado e continuaremos passando por processos reencarnatórios. Então isso nos levaria a ser mais cuidadosos na forma como nos conduzimos na vida, né? E tanto que está lá no Evangelho, muito claro, né? Que a reencarnação é a chave de tudo. Por quê? Quando todos nós, quando toda a humanidade tiver assimilado verdadeiramente o conceito de reencarnação, ou seja, os privilégios que porventura julguemos ter numa determinada encarnação, saberemos que é uma oportunidade, não é privilégio, e que pode mudar não só na própria existência, como em futuras existências, né? Ou aquele que se revolta com a sua condição, observando aqueles a quem ele julga privilegiados, também não teria esse tipo de sentimento, porque ele sabe que tudo se reflete, tudo se traduz em experiências e todos necessitaremos passar pelas diversas experiências. Então, quando a lei reencarnatória realmente estiver incorporada por todos nós, nós já estaremos vivendo ali claramente o mundo de regeneração. Então, o processo da reencarnação, buscando aqui no texto, é o único que se coaduna com a justiça de Deus, oferecendo a todos as mesmas oportunidades de evolução, mediante as quais enriquece os espíritos com as conquistas nobres do pensamento e da emoção, depurando-se dos atavismos infelizes que neles predominam como decorrência das experiências primitivas. Então, o processo reencarnatório acaba com os preconceitos,
acaba com uma série de questões que tanto contaminam, que tanto prejudicam, né, a vida de relação entre as pessoas, né? Graças a esta lei de causa e efeito, cada um é responsável pelas ocorrências do seu deambular, tendo a liberdade de agir e a responsabilidade pelas consequências da sua escolha. O Filho do Homem, porém, iria sofrer. O que é o Filho do Homem, né? Encarnado, porque Jesus encarnou. Então, o Filho do Homem, porém, iria sofrer sem nenhuma necessidade ou impositivo de evolução, exclusivamente para dar testemunho de que a dor não tem caráter punitivo. Isso é muito, muito importante. Tiremos das nossas mentes o nosso entendimento de que a dor é punição. Entendamos a lei de causa e efeito não como uma punição, porque nós não podemos trocar o pecado, né, o castigo, por lei de causa e efeito. Há aqueles que simplesmente mudam a palavra porque aprendem dessa forma, mas não alcançaram que não existe castigo. O que existe é oportunidade. As consequências que nós vivenciamos, criadas por nós mesmos, são oportunidades de experiências para um processo de reajuste. Não tem o caráter punitivo. Se ainda sentimos assim, é porque ainda não compreendemos Deus. Então, a dor não tem caráter punitivo, mas também funciona nos culpados. Culpado que ele não era, como recurso de autopurificação. Deixa eu ler o texto completo para ficar com o sentido correto. O Filho do Homem, porém, iria sofrer sem nenhuma necessidade ou impositivo de evolução, exclusivamente para dar testemunho de que a dor não tem caráter punitivo, mas também funciona nos culpados, culpado que ele não era, como recurso de autopurificação. Então, a dor, ela é um processo de autopurificação, que ela alcança tanto aquele que é culpado, mas como aquele também que não é culpado. Porque muitas vezes nós podemos pedir a Deus para passar por determinados desafios, determinadas provações, no sentido de vivermos determinadas experiências, objetivando o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. A sua era, portanto, uma dadivosa lição de amor e de encorajamento para todos quantos atravessariam os portais da existência planetária tentando a conquista do infinito. Grande aprendizado, né? Que possamos refletir e que fiquemos em paz. Olá! Na última semana, nós lemos um texto, uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles através da psicografia de Divaldo Franco, que está no livro Entrega-te a Deus. A mensagem está no capítulo 30 deste livro, chama-se Carta aos Cristãos Modernos. Então, dando continuidade a este tema, hoje nós vamos ver o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec. O capítulo 20 é Os Trabalhadores da Última Hora. Temos um capítulo mais curto, mas de muitas reflexões, um capítulo muito importante para nós cristãos, para nós que somos os trabalhadores da última hora. Eu vou pegar um trecho do item 2 desse capítulo, que já é as instruções dos espíritos, tá? É um capítulo mais curto. Essa mensagem é de Constantin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Eu recomendo a leitura, então, da parte introdutória, né? Do capítulo 20 e também o início aí para vocês do item número 2, porque eu vou pegar a parte final dele. E depois nós vamos entrar
numa mensagem que é do espírito Erasto. Essa sim nós vamos ver na íntegra, referente ao item 4. Então, Erasto, anjo guardião do médium, Paris, 1873. Então, vamos começar, né, com a mensagem de Constantin, que também é do mesmo ano, porém na cidade de Bordeaux. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Que importante esse alerta, né? Porque às vezes nós temos essa ideia de que estamos dentro do centro apenas para receber, né? É possível que a nossa primeiro contato, a nossa primeira busca, nós estivéssemos ali feridos, angustiados, necessitados de consolo, necessitados de um direcionamento, porém o nosso trabalho, como se diz, né, é ativo. Somos os trabalhadores da última hora, não podemos esquecer disso. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei, senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a reencarnação da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? Importante essa convocação. Já tivemos outras chances. Joana de Ângeles nos disse isso na mensagem, né? Nós já tivemos outras chances. E estamos tendo esse trabalho de construção, esse trabalho de evolução. Não é a primeira vez que estamos tendo contato com Jesus. Por isso que para muitos, ao adentrar uma casa espírita, sentem-se ali como estivessem revivendo algo, se conectam, faz sentido, porque não é a primeira vez, entendem? Né? São encarnações e encarnações, está dentro de nós, né? Ao passo que outros não, ainda não conheceram essa verdade. Então sabemos que lá atrás renunciamos à oportunidade. É o que está escrito aqui, né? O Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar. O convite foi feito, né? Mas muitas vezes nós priorizamos as questões da matéria, o dia a dia, os ganhos pessoais e transitórios, em detrimento de nossa evolução moral, do trabalho, né? No trabalho, no bem, que é um plantio para ser colhido lá na frente, né? Não é um ganho imediato, a recompensa não é imediata. Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos restas, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, é um momento crucial para trabalharmos e recebermos o salário. Quando damos as costas para o trabalho, não podemos receber o salário, né? Então, que possamos refletir nessa convocação aqui, que está no item 2 do capítulo 20 dos Trabalhadores da Última Hora, né? O nosso papel. E falando em papel, vamos ao item 4, então, que é missão dos espíritas. Não ouves que já fermenta a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, nós estamos de posse desta verdade. E somos ali os apóstolos modernos.
Nós herdamos muito de nós, que trazemos com essa bagagem, mas também de outros tantos que estiveram na Terra, que já não pertencem mais à Terra, que já habitam mundos superiores, outros que por amor estão junto de nós para nos guiar. Eles já teriam ali o salário, a recompensa, mas eles por amor estão junto à Terra, trabalhando ativamente, nos inspirando, cuidando de nós, guiados pelo Mestre Jesus. Tenhamos consciência disso. Nós espíritas sabemos a base, né? A lei de causa e efeito, a pluralidade das existências, tá? Que é a reencarnação. Os espíritos mesmo vêm e estão por toda parte, né? Eles vêm até nós para nos contar. E eles estão por toda parte. Sabemos que na Terra há os encarnados e os espíritos ligados a ela que habitam o plano espiritual, que são pelo menos 3 vezes mais o número de pessoas encarnadas. Então, neste momento, a Terra já bateu os 7 bi, né, de habitantes, 7 bilhões de habitantes estão encarnados, né? E há aqueles no número muito maior de desencarnados, povoando esse planeta. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Então não podemos temer, temos que ter coragem, boa vontade. A dor, a dificuldade, as provas que nós mesmos enfrentamos, nós temos que ser firmes, fortes, confiantes, no trabalho ativo no bem, em cumprir a nossa missão. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. E isso é um ponto que nós precisamos parar para pensar. Somos, de fato, os adeptos, os verdadeiros adeptos do Espiritismo, ou só carregamos o título de espíritas? O que temos feito a nosso favor, o que temos feito que nos comprova, né, que nos dá ali, realmente podemos dizer, somos espíritas. Não podemos ser espíritas só dos lábios. Temos que ser espíritas de coração e de ação, de atitudes. E de pregar a palavra divina. Então, qual é o papel do espírita? É pregar a palavra divina. É colocar em prática, disseminar a mensagem de Jesus. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. É importante também, né, nós pensarmos, e até hoje, durante um estudo, estávamos falando exatamente disso, né? Ao tempo de Kardec, né, no começo, ali nos primórdios, havia aquela busca pelo sobrenatural, né, pelos efeitos físicos. E Kardec nos trouxe a luz da verdade, né? Então, hoje, até um pouco tempo atrás, né, ainda também tem as pessoas, na verdade, né, me colocando melhor, ainda há essa busca de fenômeno, né? Alguns chegam às casas espíritas na busca dos fenômenos, né? Sejam eles ali da psicofonia, né? Interessados muitas vezes em receber uma comunicação através da psicografia ou da psicofonia, né? Então, interessados no fenômeno. Mas esses não ficam, né? Quem fica é aquele que está buscando a sua transformação moral, né? E a doutrina nos traz a transformação moral, né? Fiquemos atentos a isso. E a transformação moral, sem dúvida, vem através do trabalho, da lapidação, da busca, do esforço, né? Então, do esforço, do sacrifício, de muita renúncia também, né? Que é o que Erasto coloca aqui para a gente, né? Que devemos sacrificar aí os nossos hábitos, as ocupações fúteis. Então, o fenômeno, a parte
física ali, né? Lembrem-se da questão ali das mesas girantes, né? Ele despertava a curiosidade e para uns foi apenas um entretenimento, né? Algo mais fútil, mas para aqueles que são espíritas, aquilo só foi um meio, né? Temos a parte do fenômeno, mas temos que nos ater aí à parte da transformação moral. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. É um trabalho incessante, né? Muitas vezes ali parece, num primeiro momento, infrutífero, que vai testar a nossa paciência, o nosso esforço, a nossa abnegação, né? Falar para aqueles que não querem ouvir, falar para aqueles que querem nos contrariar, que querem nos desafiar com os seus questionamentos. Como falar? O que falar? Que palavras utilizar? E saber, inclusive, o momento de calar, não é? Aqui no Evangelho mesmo fala isso, né? Ali a caridade, que não é a caridade monetária, mas é a caridade para com o outro. Então, saber semear e aguardar o momento do outro. Como? Né? Se nos tempos de hoje há essa questão da convivência, da dificuldade, do egoísmo exacerbado, da falta de empatia. É um desafio para o cristão moderno ter esse trabalho, né? Onde cada vez assim encontramos muitas pessoas, parece que está pulando, né? Está assim pulsando o número de pessoas que estão desacreditadas, né, que não acreditam mais, que estão cansadas, que estão com seus olhos muito voltados à matéria. E é justamente nesse terreno que parece ser improdutivo que temos que estar ali presente. Porque é fácil, né? Eu me recordei agora, né? Durante nossas buscas, nossos questionamentos, nós tendemos a querer estar junto daqueles que pensam como nós, daqueles que têm as mesmas buscas, daqueles que alcançaram o que nós gostaríamos, né? Para ser ali um referencial, nos ajudar a nos elevar. Isso é fato, isso é importante, né? Estarmos nesta busca. Porém, no caminho, haverão aqueles que irão nos desafiar, haverão aqueles que não pensam como nós. E não temos como, cristãos, relegá-los. Jesus não relegou ninguém, né? Não podemos segregar e viver cada como uma polaridade, né? Cada um no seu canto. Aqueles que acreditam no Cristo, ótimo. Aqueles que não acreditam, nós não falamos. Não é isso. Pelo contrário, é justamente aí, né, que ele fala: a semeadura, o trabalho é árduo, né? Ide e pregai. Então, o nosso papel é esse, a missão dos espíritas é essa. Não dá para escolher o público, né? Não dá para escolher. E isso vai nos fazer evoluir também, né? Exatamente no contato com a dor, no contato com a dificuldade, é que conseguimos nos elevar. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade em olhando os mundos dispostos no infinito, parte encruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí este culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai,
E as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Sabemos, estamos encarnados num planeta de prova e expiação. Somos espíritos de terceira classe, Somos espíritos cuja propensão ao mal. Então, a dificuldade está por toda parte, Então, vai ser uma jornada aqui, uma cruzada, como Erasto fala, contra a injustiça e a desigualdade, E trabalhar a favor do bem, com paciência, com equilíbrio, com busca, e não com raiva, não com imposição, não com violência. E buscando, então, sermos aquele instrumento de amor e paz, porque os espíritos falarão conosco, Falarão através de nós, médiuns, nos ajudarão, encontrarão dentro de nós ali as palavras certas, necessárias, para falarmos, para acolhermos com alegria, Acolhermos as pessoas e fazer com que elas se tornem mais receptivas, Quebrar essas barreiras junto àqueles tão necessitados de esperança. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. A dor e a dificuldade estarão no caminho. As provocações estarão no caminho. As dificuldades, Lembrem-se que ali os 70 da Galileia, os apóstolos, todos enfrentaram dificuldades. E Jesus os alertou, Jesus os alertou que haveria essas dores, essas dificuldades, e quantas renúncias ocorreram no caminho. E eles foram firmes, assim como nós devemos ser firmes, Porque está aqui, Jesus estará conosco, está conosco, nos defendendo, nos inspirando, nos envolvendo amorosamente, nos consolando nos momentos de aflição, nos dando a força, a coragem, suportando a nossa fé, nos conduzindo como bom pastor. Ide, homens grandes diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver, e aceitai os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais os obter em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Então, aqui falando de outro ponto, dos médiuns. Então, a missão dos espíritas. Alguns serão médiuns ostensivos, são médiuns ostensivos de trabalho, ali da psicofonia, da psicografia, do esclarecimento, aqueles que aplicam passe, aqueles que orientam, e outros são médiuns que frequentam, que dão ali a sustentação. Então, se não estiver vindo por você, a gente aceita, A gente tem que ter essa força, essa confiança na espiritualidade, nessas mensagens que vêm até para nós, para nos amparar e para nos envolver. Caminha para frente, pois, falange imponente pela tua fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol celeste. Então, temos que ser firmes no bem, caminhar, independente da dor, independente da nossa dificuldade, que possamos nos fortalecer no Evangelho, deixando de lado as dificuldades que carregamos, nos colocando em condições de trabalhar, sem desculpas, sem estarmos nos distraindo, perdendo nosso tempo, nos distraindo com esses inputs, com essas questões da matéria,
né? Na matéria, esses ganhos, esses falsos privilégios, né? Que nós consigamos voltar o nosso olhar para a frente e que saibamos aproveitar. Eu acho que para concluir essa primeira parte é exatamente isso, né? Fazer o bom uso deste momento, né? Como foi dito aqui por Constantin, né? Sejamos firmes, incansáveis e aproveitemos bastante esse instante. Essa é a nossa hora, né? Não podemos renunciar mais esse papel de sermos cristãos, os cristãos modernos, os espíritas. Então, até a próxima semana, onde continuaremos esse item de número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo.